Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Firmes, fortes e focadas? Hoje, agora, em mais um estudo, mais uma carta. Agora, a carta de Judas. E aí a gente vai dar uma pequena introdução, porque eu sei que algumas de vocês estão pensando, mas como assim? Judas morreu e escreveu carta? Para tudo, Brasil, para tudo, meninas. Não, nós não estamos falando de Judas, o Iscariote, aquele que traiu Jesus por 30 moedinhas de prata. Não, nós estamos falando de Judas, o irmão de Jesus, irmão de Tiago também, que a gente já estudou o livro de Tiago. Então esse Judas, a gente sabe que na Bíblia tem citação, nós já falamos sobre isso, sobre os irmãos de Jesus. E já no primeiro verso aqui de Judas, a gente vai saber porque ele vai se identificar como irmão de Tiago. Tiago como Judas, ou Judas como Tiago, os irmãos de Jesus, eles não criam em Jesus como Messias enquanto Jesus estava vivo. Acho que a gente já falou sobre isso também, ou pelo menos deu uma pincelada. Mas após a morte e com a ressurreição de Jesus, eles viram, né? Eles foram testemunhas oculares, né? Eles viram o que aconteceu, então eles passam a crer em Jesus como Messias. Tanto Tiago quanto Judas, eles tiveram papéis importantíssimos. Tiago foi importantíssimos na igreja primitiva. Tiago foi um líder da igreja primitiva. Aqui a gente não sabe exatamente qual era a posição de Judas dentro da igreja, mas dá para entender que era alguém que tinha uma posição considerável, porque ele escreve uma carta e essa carta ela foi dirigida aos fiéis. Então nos diz que ele tinha alguma posição dentro da igreja. A gente não sabe se era um presbítero, não temos essa informação. Mas o que se sabe é que ele tinha uma posição dentro da igreja e que ele escreve essa carta para os fiéis, com a intenção, né? Qual era a intenção dele? Para que eles permanecessem firmes, né? Olha, que essas últimas cartas, acho que a palavra mais que encaixa é permanecer em todas elas. Então, para que eles aprendessem a batalhar na fé contra esses falsos mestres que estavam ensinando, né, trazendo falsos ensinamentos, comportamentos inadequados que não condiz com seguidores de Jesus, que não condiz com Jesus. Então, essa era a intenção dele, para que os cristãos continuassem a combater, né, o bom combate na fé, para realmente conhecer as escrituras, conhecer ao Deus a quem eles serviam, para que eles não aceitassem qualquer profetinha, qualquer pastorzinho aí, vamos colocar assim, ó, bota a mão aí nas minhas palavras, meninas, para que eles realmente batalhassem na fé contra esses falsos ensinamentos que acabavam trazendo comportamentos que não condiz com os cristãos. Uma das características que a gente vai ver aqui no livro de Judas é que ele difere um pouquinho dos outros, porque ele vai fazer referência, é só aqui que a gente vai ver referência da luta de Miguel e Lúcifer, a gente vai ver referência dele falando sobre Enoque. Peraí, mas como assim? Enoque, na Bíblia, no cano, eu sei que na versão católica, eu acredito, talvez eu esteja enganada, Enoque esteja, mas no cano bíblico, Enoque está fora do cano. Então, Enoque é um dos livros que são chamados de livros apócrifos. São livros históricos, mas não entraram no cano bíblico. Mas durante essa época aqui, e até mesmo antes, né, os judeus eles estudavam o livro de Enoque. Então ele faz referência porque ele está falando com pessoas que conheciam a esse respeito. Então ele usa isso como uma ferramenta, né, como algo mais para chamar a atenção deles, porque era algo que eles conheciam. Outra coisa também é que ele vai falar sobre a luta de Satanás sobre o corpo de Moisés. Então, coisas que a gente só vai ver aqui em Judas. É uma cartinha pequena, mas uma carta que já falei de 3 coisas que são particulares a essa carta, que a gente não vai encontrar em outro lugar. E apesar do tamanho pequeno, como eu sempre digo, extenso em conteúdo. Então, sem mais demora, sem mais delongas, né? Eu não sei se eu falei, não se sabe ao certo quando ele escreveu. Acredita-se que entre 40 e 80 depois de Cristo, porque não tem uma data certinha.
e sabe-se que ele realmente aqui está se referindo a Judas, o irmão de Cristo, apesar de Judas ser um nome muito comum naquela época, mas a gente vai descobrir agora por quê, porque já no primeiro versículo ele nos dá essa pista, tá bom? Então bora aqui. Versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo. Então ele já está falando, olha, uma coisa que a gente vê aqui, que ele não se colocou ele mesmo como irmão de Jesus. E, então, será que deixa dúvida, já que ele não diz, que ele podia muito bem ter dito, Judas, irmão de Cristo. Não, eu acho que aqui está falando simplesmente da humildade dele, porque quando eles se colocavam diante de Cristo, eles se colocavam como servos, como pessoas que estavam ali para servir. E aí Tiago não, Tiago estava ali no mesmo nível que ele. Ele vai e coloca que ele era irmão de Tiago, dando-nos a entender que ele também é Judas, o irmão de Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então, como sempre, os apóstolos eles eram muito voltados para essas saudações. Gente, porque isso é tão bom, já, não é verdade? Quando a gente cumprimenta alguém que já te diz algo positivo, já te alegra, já te deixa... Você já cumprimentou uma pessoa que você fala, bom dia, tudo bem? Ela, bom dia. Isso já te deixa triste. Então aqui ele já está falando que a misericórdia, que é coisa que nós precisamos. Misericórdia, a gente precisa muito da misericórdia de Deus. A Bíblia mesmo diz que a misericórdia de Deus, as misericórdias de Deus, elas são as causas de não sermos consumidos. A paz e o amor, que eles sejam multiplicados no nosso meio. Então era isso que ele já estava desejando ali para os irmãos. Amados, vou pular aqui já pro 3 mesmo. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então o que eu falei? Que ele ia ensinar, a gente tem que lutar pela nossa fé, a gente tem que lutar pelo que nós acreditamos, pelo que nós sabemos que é verdade. Nós temos que nos preparar, né, como já falei 1000 vezes aqui, conhecendo a Bíblia para lutarmos pela nossa fé. Porque hoje, eu acho que essa carta ela tá tão atual, porque hoje em dia tá demodé, as coisas que a Bíblia diz, não, isso já passou, isso já não tá mais. Não tá mais. A Bíblia ela é atemporal e o que foi escrito aqui serve para ontem, serve para hoje e servirá para amanhã. Então, a gente tem que conhecer para lutar pela nossa fé. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que se transformam em libertinagem à graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus, como nosso Cristo, como nosso Salvador. Então o que ele está falando? Entraram homens ímpios no nosso meio, né? Estão se fazendo lobos vestidinhos de cordeiro, trazendo os novos ensinamentos e desviando as pessoas do seu propósito, da sua fé, trazendo a libertinagem, trazendo em libertinagem a graça do nosso Senhor Deus. Então, a gente já sabe que nós somos salvas, né, através da graça de Cristo, graça imerecida. E o que eles estavam pregando aqui nessa época é que era assim, olha, você pode pecar o tanto que você quiser, porque você tem a graça, então peca à vontade, porque na verdade, quanto mais você pecar, mais a graça vai superabundar sobre você, mais graça de Cristo você vai ter, o que é algo totalmente errôneo. Não, a graça ela nos alcança, ela nos redime, ela nos leva para o trono de Deus, mas nós não devemos pecar, nós devemos andar em santidade. Claro que se pecarmos, a graça ela nos alcança, mas não é, vou pecar, porque a graça ela me alcança e tá tudo certo. Não é isso. E esses homens é que nessa época estavam pregando isso, então é isso que ele está combatendo. Sim, estamos debaixo da graça, graças a Deus por isso, né? Mas não porque estamos debaixo da graça devemos fazer tudo com... Tá tudo liberado, tudo pode. Não é assim. A graça nos alcança, mas nós devemos andar em santidade e em retidão.
No versículo 6, aí ele vai falar: e os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo. Até os anjos caídos, aqui ele está falando dos anjos caídos. Satanás, quando ele cai com uma terça parte dos anjos. Então, uma terça parte dos anjos, eles também, hoje são demônios, né? Eles também vão ser julgados, porque lá no céu eles tiveram a oferta, vou colocar assim, a oferta? Acho que sim, a oferta da salvação. Mas quando eles ficaram do lado de Satanás e caíram juntamente com ele, eles abriram mão. Aliás, não foi no cair, né? Foi no ficar junto. Eles abriram mão da salvação. E eles também vão ser julgados. E aí vão passar, julgados no sentido de passar a eternidade, ao invés da glória, no fogo eterno. E aí ele vai falar, né, sobre Sodoma e Gomorra, que as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, não são postas para exemplo do fogo eterno. Porque, para vocês que estão novas, que ainda não leram sobre Sodoma e Gomorra, a gente vai ver isso mais na frente, no Antigo Testamento. Eram cidades muito voltadas à prostituição, cheia de muito lascívia. E aí Deus manda um julgamento e destrói essas cidades. Era algo assim muito terrível. Mas, meninas, eu acho que Sodoma e Gomorra tá ficando para trás. Comparado aos nossos dias, eu acho que Sodoma e Gomorra, é fichinha diante do que a gente está vendo hoje. Então, se a ira de Deus, né, se o julgamento de Deus veio para Sodoma e Gomorra por causa de pecados, que era algo assim diário e de um nível que a gente está vendo hoje, eu acho, né? Então, vamos prestar atenção. Será que não vai vir para hoje? Olha lá, né? Olha o que ele está dizendo. Se Sodoma e Gomorra, elas nos servem como exemplo para saber o que vai acontecer. Então, por isso que ele está falando nesse sentido, porque é para a gente prestar atenção no que nós estamos fazendo. Estamos andando na graça, mas estamos andando em santidade? Estamos pensando que estamos debaixo da graça, mas fazendo tudo o que queremos, né? Deus dará, não importa, me arrependo e pronto, tá tudo certo? Não sei. Pergunte aí pros seus botõezinhos, pense, revise, né? Vamos pensar nos nossos atos, como nós temos pautado a nossa vida. Vós, porém, amados, verso 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo suas ímpias paixões. Pedro falou sobre isso. Lá em 2 Pedro a gente estuda sobre isso. Então, hoje a gente vê muitas pessoas, muitos homens de Deus falando, né, trazendo novos ensinamentos, querendo reescrever a Bíblia, querendo adaptar, querendo falar que o mundo mudou. Mas Pedro já havia falado sobre isso. Judas está fazendo referência também. Então a gente tem que tomar cuidado com esses homens que parecem que são homens de Deus, que parecem que são homens voltados para Deus, mas na verdade são lobos vestidinhos de cordeiro, trazendo, né, as suas próprias convicções, trazendo aquilo que o beneficia, não para o corpo, não para Cristo. Ao invés de glorificar a Deus, de glorificar a Cristo, somente denigre. Verso 19. São estes os que promovem divisões sensuais e não têm o Espírito. Então, por mais que pareça, meninas, não tem o Espírito de Deus. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, como é que a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo lendo, a gente vai aprendendo orando, e o Espírito Santo, ele vai, não é que ele vai crescendo, mas é como se fosse, na medida que quanto mais nós alimentamos, mais forte ele fica. Acho que a gente falou sobre isso também algumas vezes, né? Quanto mais eu oro, mais próxima de Deus, mais sensível à sua voz. Quanto mais eu leio, mais ensinamento eu tenho, mais eu fortaleço a minha fé, mais capacitada eu estou para continuar batalhando pela minha fé. Verso 21, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, apesar de estarmos aqui neste mundo, a gente tem que viver como? Guardando no amor de Cristo. Esse amor que transcende
tudo quanto nós pensamos ou imaginamos, que é muito maior do que conseguimos imaginar. Nos guardar no amor de Cristo significa viver segundo a sua vontade, andar como ele andou, né? Agir como ele agiu. Claro que estamos longe disso, não existe perfeição, perfeição só na glória, mas trabalhamos aqui, porque olha só o que ele diz na parte segunda: esperando a misericórdia, para que ele seja misericordioso conosco, para a vida eterna. Então, se nós andamos no amor, guardamos o amor, vivemos em santidade, ele será misericordioso conosco para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Então, se a gente vê alguém que tem uma fé diferente ou que não crê em Cristo, nós como cristãs, nós sabemos que ele é o verdadeiro Deus, que ele é o único caminho, a única verdade, não há outro. Nós sabemos disso. Você que está aqui no Geminar, que está lendo a Bíblia, não tem como ter mais dúvidas sobre isso. Mas se tem alguém que tem, então a gente tem que ter compaixão, não é ficar, você está errado. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ouvi muito sobre que se eu não fosse de uma determinada igreja, eu ia para o inferno. Não é isso. Não é a igreja que salva. O que salva é Cristo, nosso Senhor, e é termos Ele como o nosso Redentor. Mas se tem alguém que não está, que não compartilha, digamos assim, que não compartilha da nossa fé, a gente não tem que julgar, a gente tem que ter compaixão, orar, pedir a Deus que alcance essas pessoas também. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa, carne, blá blá blá. Vamos passar aqui para o 24 para a gente terminar. Porque aqui ele está falando sobre pecado e a gente já bateu muito aqui nessa tecla. Ora, aquele que é poderoso. Quem é poderoso, meninas? Jesus. Não fala o nome, mas a gente sabemos, né? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória. Então, Jesus, ele é o único que é poderoso para nos guardar quanto aos tropeços. Porque a gente pode cair, lembra? A Erika falou sobre isso. Acho que foi 1 Pedro ou 2 Pedro, que a gente tem que se cuidar, porque qualquer um pode cair, mas quem é poderoso para nos guardar, que é o nosso auxiliador, que é o nosso ajudador, que está ali do lado do Pai, à direita do Pai, intercedendo por nós, Jesus. É Ele que nos capacita a não cairmos, e se cairmos, a nos levantarmos, porque nós mesmas, pela nossa força, no nosso braço, a gente não cai. A gente não vai. É a misericórdia dele que nos alcança e que nos capacita a permanecermos firmes, fortes e focadas nele. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante de Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Ai, terminou muito lindo, Judas. Olha só como que deve ser a nossa atitude diante dele. É reconhecer que ele, que é o único Deus, o nosso Salvador, diante de Cristo, nosso Senhor, que ele é a nossa glória, a nossa majestade, o nosso império, a nossa soberania. Antes de todas as eras, antes de tudo. Lembra que tudo que foi feito antes, foi feito por ele, para ele e por ele. E agora e por todos os séculos para sempre. Amém. Meninas, que essa seja a nossa atitude. Nós nos achegamos diante de Cristo, reconhecendo que ele é o nosso Senhor e Salvador, que ele é o nosso ajudador, que nos ajuda, não nos deixa, tropeçar, e se tropeçamos é quem nos ajuda a levantar, e é ele, através do seu Espírito Santo, que nos capacita a vencermos as nossas lutas que eu digo, lutas contra nós mesmos, contra os nossos pecados, lutas contra as circunstâncias, contra as adversidades, coisas que temos que passar, e para ele, por tudo isso que ele fez, que ele faz e que ele ainda fará por nós, a ele seja toda honra, toda glória, porque ele é superior, o império, tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Nada do que se foi feito teria sido feito se não fosse por ele, por intermédio dele. Então hoje a gente termina mais um livro, mais uma carta, a carta de Judas,
pequena, mas eu acho que muito profunda. A gente aprende que nós temos que nos sujeitar, assim como Judas, né, se coloca diante de Cristo. Ele, como irmão, poderia ter usado isso como algo para ostentar, digamos assim, mas ele não, ele se coloca na posição de servo. De servo. Servo é aquele que serve, é aquele que entrega, aquele que faz as coisas. Então que nós possamos nos colocar também nessa posição de servas, de servir ao nosso Deus, de servir com a nossa vida, com o nosso caráter, com as nossas atitudes, com tudo que nós temos em nós. E que nós possamos entregar a Ele toda a honra, toda a glória, porque Ele é digno, Ele é merecedor de tudo isso. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que essa palavra, ela germine, ela cresça, ela floresça e dê bons frutos na sua vida. Hoje para sempre, tem um dia pleno, cheio da presença desse Cristo maravilhoso que te ama e que te ajuda nos momentos difíceis. Deus te abençoe.